Seção 6ª das penalidades. Artigo 75. Os infratores dos dispositivos deste capítulo incorrerão na multa prevista no inciso 2 caput do artigo 634-A. Parágrafo único revogado. Capítulo 2A do teletrabalho. Artigo 75-A. A prestação de serviço pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto neste capítulo. Artigo 75-B. Considera-se teletrabalho a prestação de serviço preponderantemente fora das dependências do empregador com utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Parágrafo único. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. Artigo 75-C. A prestação de serviço na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Parágrafo 1º. Poderá ser realizada alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes registrando um aditivo contratual. Parágrafo 2º. Poderá ser realizada alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantindo o prazo de transição mínimo de 15 dias com o correspondente registro em aditivo contratual. Artigo 75-D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como o reembolso das despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Parágrafo único. As utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram remuneração do empregado. Artigo 75-E. O empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Parágrafo único. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir instruções fornecidas pelo empregador. Capítulo 3 do salário mínimo, seção 1 do conceito. Artigo 76. Salário mínimo é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive o trabalhador rural, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço e capaz de satisfazer em determinada época e região do país as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Artigo 77, revogado. Artigo 78. Quando o salário for ajustado por empreitada ou convencionado por tarefa ou peça, será garantido ao trabalhador uma remuneração diária nunca inferior ao do salário mínimo por dia normal da região, zona ou subzona. Parágrafo único. Quando o salário mínimo mensal do empregado, a comissão ou que tenha direito à percentagem for integrado por parte fixa e parte variável, seria sempre garantido o salário mínimo, vedado qualquer desconto em mês subsequente a título de compensação. Artigo 79, revogado. Artigo 80, revogado. Artigo 81. O salário mínimo será determinado pela fórmula SM igual a A mais B mais C mais D mais E, em que A, B, C e D representem respectivamente o valor das despesas diárias como alimentação, habitação, vestuário, higiene e transportes necessários à vida de um trabalhador adulto. Parágrafo 1º. A parcela correspondente à alimentação terá um valor mínimo igual aos valores da lista de provisão constante dos quadros devidamente aprovados e necessários à alimentação diária do trabalhador adulto. Parágrafo 2º. Poderão ser substituídos pelos equivalentes de cada grupo também mencionados nos quadros a que alude o parágrafo anterior os alimentos, quando as condições da região, zona ou subzona o aconselharem, respeitados os valores nutritivos determinados nos mesmos quadros. Parágrafo 3º. O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio fará, periodicamente, a revisão dos quadros a que se refere o parágrafo 1º deste artigo. Artigo 82. Quando o empregador fornecer in natura uma ou mais das parcelas do salário mínimo, o salário em dinheiro será determinado pela fórmula SD igual a SM menos P, em que SD representa o salário em dinheiro e SM o salário mínimo e P a soma dos valores daquelas parcelas da região, zona ou subzona. Parágrafo único. O salário mínimo pago em dinheiro não será inferior a 30% do salário mínimo fixado para a região, zona ou subzona. Artigo 83.
É devido ao salário mínimo ao trabalhador em domicílio, considerado este como executado na habitação do empregado ou em oficina de família por conta de empregador que o remunere. Seção 2. Das regiões, zonas e subzonas. Artigo 84, revogado. Artigo 85 e 86, revogado. Seção 3ª. Das constituições das comissões. Artigo 87 a 100, revogados. Seção 4ª. Das atribuições das comissões do salário mínimo. Artigos 100 a 111, revogados. Seção 5ª. Da fixação do salário mínimo. Artigos 112 a 115, revogados. Artigo 116. O decreto fixando o salário mínimo decorrido 60 dias da publicação no Diário Oficial obrigará a todos que utilizem o trabalho de outrem mediante remuneração. Parágrafos 1º e 2º revogados. Seção 6ª. Disposições gerais. Artigo 117. Será nulo de pleno direito, sujeitando o empregador às sanções do artigo 120, qualquer contrato ou convenção que estipule remuneração inferior ao salário mínimo estabelecido na região, zona ou subzona em que tiver de ser cumprido. Artigo 118. O trabalhador a quem for pago salário inferior ao mínimo terá direito, não obstante a qualquer contrato ou convenção em contrário, a reclamar do empregador o complemento de seu salário mínimo estabelecido na região, zona ou subzona em que estiver de ser cumprido. Artigo 119. Prescreve em 2 anos a ação para reaver a diferença, contados para cada pagamento de data em que o mesmo tenha sido efetuado. Artigo 120. Aquele que infringir qualquer dispositivo concernente ao salário mínimo será passível ao pagamento da multa prevista no inciso 2 caput do artigo 634-A. Artigo 121. Revogado. Artigo 122 e 123, revogados. Artigo 124. A aplicação dos preceitos deste capítulo não poderá, em caso algum, ser causa determinante da redução do salário. Artigo 125, revogado. Artigo 126. O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio expedirá as instruções necessárias à fiscalização do salário mínimo, podendo cometer essa fiscalização a qualquer dos órgãos componentes do respectivo ministério e, bem assim, aos fiscais dos institutos de aposentadoria e pensões na forma de legislação em vigor. Artigo 127 e 128, revogados. Capítulo 4º. Das férias anuais. Seção 1 do direito a férias e da sua duração. Artigo 129. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias sem prejuízo da remuneração. Artigo 130. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção: 1. 30 dias corridos quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. 2. 24 dias corridos quando houver tido de 6 a 14 faltas. 3. 18 dias corridos quando houver tido de 15 a 23 faltas. 4. 12 dias corridos quando houver tido de 24 a 32 faltas. Parágrafo 1º. É vedado descontar o período de férias às faltas do empregado ao serviço. Parágrafo 2º. O período das férias será computado para todos os efeitos como tempo de serviço. Artigo 130-A, revogado. Artigo 131. Não será considerada falta ao serviço para os efeitos do artigo anterior à ausência do empregado. 2. Durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade ou aborto, observados os requisitos para a percepção do salário maternidade custeado pela Previdência Social. 3. Por motivos de acidente de trabalho e enfermidade atestada pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, excetuada a hipótese do inciso 4º do artigo 133. 4. Justificada pela empresa, entendendo-se como tal a que não tiver determinado o desconto do correspondente salário. 5. Durante a suspensão preventiva para responder a inquérito administrativo ou de prisão preventiva, quando for impronunciado ou absolvido. 6. Nos dias em que não tenha havido serviço, salvo em hipótese do inciso 3º do artigo 133. Artigo 132. O tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para serviço militar obrigatório será computado no período aquisitivo desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 90 dias da data em que se verificar a respectiva baixa. Artigo 133. Não terá direito a férias o empregado que no curso do período aquisitivo 1. Deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saída. 2.
Permanecer em gozo de licença com percepção de salários por mais de 30 dias. 3. Deixar de trabalhar com percepção do salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total do serviço da empresa. 4. Tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. Parágrafo 1º. A interrupção da prestação dos serviços deverá ser anotada na carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 2º. Iniciar-se-á o decurso do novo período aquisitivo quando o empregado, após o implemento de qualquer das condições previstas nesse artigo, retornar ao serviço. Parágrafo 3º. Para os fins previstos no inciso 3º deste artigo, a empresa comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho com antecedência mínima de 15 dias as datas do início e fim da paralisação total ou parcial dos serviços da empresa e, em igual prazo, comunicará nos mesmos termos ao sindicato representativo da categoria profissional, bem como fixará avisos nos respectivos locais de trabalho. Seção 2. Da concessão e da época das férias. Artigo 134. As férias serão concedidas por ato do empregador em um só período nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Parágrafo 1º. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Parágrafo 2º, revogado. Parágrafo 3º, é vedado o início das férias no período de 2 dias que anteceda feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Artigo 135. A concessão das férias será participada por escrito ao empregado, com antecedência de no mínimo 30 dias. Dessa participação, o interessado dará recibo. Parágrafo 1º. O empregado não poderá entrar no gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira de trabalho e previdência social para que nela seja anotada a respectiva concessão. Parágrafo 2º. A concessão das férias será igualmente anotada no livro ou nas fichas de registro dos empregados. Parágrafo 3º. Nos casos em que o empregado possua a sua CTPS em meio digital, a anotação será feita nos sistemas a que se refere o parágrafo 7º do artigo 29 desta consolidação, na forma do regulamento, dispensadas as anotações que se tratam nos parágrafos 1º e 2º desse artigo. Artigo 136. A época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do empregador. Parágrafo 1º. Os membros de uma família que trabalham no mesmo estabelecimento ou empresa terão direito a gozar de férias no mesmo período, se assim o desejarem, e se disto não resultar prejuízo para o serviço. Parágrafo 2º. O empregado estudante menor de 18 anos terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares. Artigo 137. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que se trata o artigo 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Parágrafo 1º. Vencido o mencionado prazo, sem que o empregador tenha concedido as férias, o empregado poderá ajuizar reclamação pedindo a fixação por sentença da época de gozo das mesmas. Parágrafo 2º. A sentença combinará a pena diária de 5% do salário mínimo da região devida ao empregado até que seja cumprida. Parágrafo 3º. Cópia da decisão judicial transitada em julgado será remetida ao órgão local do Ministério do Trabalho para fins de aplicação da multa de caráter administrativo. Artigo 138. Durante as férias, o empregado não poderá prestar serviço a outro empregador, salvo se estiver obrigado a fazê-lo em virtude de contrato de trabalho regularmente mantido com aquele. Seção 3ª das férias coletivas. Artigo 139. Poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores da empresa. Parágrafo 1º. As férias poderão ser gozadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. Parágrafo 2º. Para os fins previstos neste artigo, o empregador comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho com antecedência mínima de 15 dias as datas do início e fim das férias, precisando quais os estabelecimentos ou setores abrangidos pela medida. Parágrafo 3º. Em igual prazo, o empregador enviará cópia da aludida comunicação aos sindicatos representativos da respectiva categoria profissional e providenciará a fixação de aviso nos locais de trabalho. Artigo 140. Os empregados contratados há menos de 12 meses gozarão na oportunidade de férias proporcionais, iniciando-se então um novo período aquisitivo.
Artigo 141, revogado. Seção 4ª da remuneração e dos abonos de férias. Artigo 142. O empregado perceberá durante as férias a remuneração que lhe for devida da data de sua concessão. Parágrafo 1º. Quando o salário for pago por hora com jornadas variáveis, apurar-se-á a média do período aquisitivo aplicando-se o valor do salário da data de concessão das férias. Quando o salário for pago por tarefa, tornar-se-á a base a média de produção do período aquisitivo do direito a férias, aplicando-se o valor de remuneração da tarefa e a data de concessão das férias. Parágrafo 3º. Quando o salário for pago por percentagem, comissão ou viagem, apurar-se-á a média percebida pelo empregado nos 12 meses que precedem a concessão das férias. Parágrafo 4º. A parte do salário pago em utilidade será computada de acordo com anotação na carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 5º. Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso serão computados no salário que servirá de base ao cálculo de remuneração das férias. Parágrafo 6º. Se no momento das férias o empregado não estiver percebendo o mesmo adicional do período aquisitivo ou quando o valor deste não tiver sido uniforme, será computada a média duodecimal recebida naquele período após a atualização das importâncias pagas mediante incidência dos percentuais dos reajustes salariais supervenientes. Artigo 143. É facultado ao empregado converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seguia devida nos dias correspondentes. Parágrafo 1º. O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Parágrafo 2º. Tratando-se de férias coletivas, a conversão a que se refere este artigo deverá ser objeto de acordo coletivo entre o empregador e o sindicato representativo da respectiva categoria profissional, independendo do requerimento individual à concessão do abono. Parágrafo 3º, revogado. Artigo 144. O abono de férias de que se trata o artigo anterior, bem como concedido em virtude de cláusula de contrato de trabalho do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo, desde que não exceda de 20 dias do salário, não integrarão a remuneração do empregado para os efeitos de legislação do trabalho. Artigo 145. O pagamento da remuneração das férias, e se for o caso do abono referido no artigo 143, serão efetuados até 2 dias antes do início do respectivo período. Parágrafo único. O empregado dará quitação do pagamento com a indicação do início e do termo das férias. Seção 5ª. Dos efeitos da cessação do contrato de trabalho. Artigo 146. Na cessação do contrato de trabalho, qualquer que seja a sua causa, será devido ao empregado remuneração simples ou em dobro, conforme caso correspondente ao período de férias cujo direito tenha adquirido. Parágrafo único. Na cessação do contrato de trabalho após 12 meses de serviço, o empregado, desde que não haja sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de acordo com o artigo 130, na proporção de 1/12 por mês de serviço ou fração superior a 14 dias. Artigo 147. Ao empregado que for despedido sem justa causa ou cujo contrato de trabalho se extinguir em prazo pré-determinado, antes de completar 12 meses de serviço, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias de conformidade com o disposto no artigo anterior. Artigo 148. A remuneração das férias, ainda quando devida após a cessação do contrato de trabalho, terá natureza salarial para os efeitos do artigo 449. Seção 6ª do início da prescrição, artigo 149. A prescrição do direito de reclamar a concessão das férias ou o pagamento da respectiva remuneração é contada do término do prazo mencionado no artigo 134, se for o caso da cessação do contrato de trabalho. Seção 7ª, disposições especiais, artigo 150. O tripulante, que por determinação do armador for transferida para o serviço de outro, será computado para o efeito de gozo de férias o tempo de serviço prestado ao primeiro, ficando obrigado a concedê-lo ao armador em cujo serviço ele se encontra na época de gozá-las. Parágrafo 1º. As férias poderão ser concedidas a pedido dos interessados e com aquiescência do armador parceladamente nos portos de escala de grande estadia de navios aos tripulantes ali residentes. Parágrafo 2º. Será considerado
entrada, grande estadia, permanência no porto por prazo excedente de 6 dias. Parágrafo 3º, os embarcadiços, para gozarem férias nas condições desse artigo, deverão pedi-las por escrito ao armador antes do início da viagem no porto de registro ou armação. Parágrafo 4º. O tripulante, ao terminar as férias, apresentar-se ao armador, que deverá designá-lo para qualquer de suas embarcações ou adiar a algum dos seus serviços terrestres, respeitadas a condição pessoal e a remuneração. Parágrafo 5º. Em caso de necessidade determinada pelo interesse público comprovada pela autoridade competente, poderá o armador ordenar a suspensão das férias já iniciadas ou a iniciar-se, ressalvando o tripulante o direito do respectivo gozo posteriormente. Parágrafo 6º. O delegado do trabalho marítimo poderá autorizar a acumulação de 2 períodos de férias do marítimo mediante requerimento justificado. 1. Do sindicato, quando se tratar de sindicalizado. E 2. Da empresa, quando o empregado não for sindicalizado. Artigo 151. Enquanto não se criar um tipo especial de caderneta profissional para os marítimos, as férias serão anotadas pela capitania do porto na caderneta matrícula do tripulante na página das observações. Artigo 152. A remuneração do tripulante no gozo das férias será acrescida da importância correspondente à etapa que estiver vencendo. Seção 8ª das penalidades, artigo 153. As infrações ao disposto neste capítulo serão punidas com a aplicação de multa prevista no inciso 2 do caput do artigo 634-A. Parágrafo único revogado. MP. Capítulo 5º da Segurança e da Medicina no Trabalho. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 154. A observância em todos os locais de trabalho do disposto desse capítulo não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos estados ou municípios em que se situem os respectivos estabelecimentos, bem como aquelas oriundas de convenções coletivas de trabalho. Artigo 155. Incumbe ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e medicina de trabalho. 1. Estabelecer nos limites de sua competência normas sobre a aplicação dos preceitos deste capítulo, especialmente os referidos no artigo 200. 2. Coordenar, orientar, controlar e supervisionar a fiscalização e as demais atividades relacionadas com a segurança e a medicina do trabalho em todo o território nacional, inclusive a campanha nacional de prevenção de acidentes do trabalho. 3º, revogado. Artigo 156. Compete especialmente à autoridade regional em matéria de inspeção do trabalho nos limites de sua jurisdição. 1. Promover a fiscalização do cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho. 2. Adotar as medidas que se tornem exigíveis em virtude das disposições deste capítulo, determinando as obras e reparos que a qualquer local de trabalho se façam necessárias. 3º, impor as penalidades cabíveis por descumprimento de normas constantes deste capítulo nos termos do artigo 201. Artigo 157. Cabe às empresas: 1. Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. 2. Instruir os empregados através de ordens de serviço quanto a precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. 3. Adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente. 4. Facilitar o exercício de fiscalização pela autoridade competente. Artigo 158. Cabe aos empregados: 1. Observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que se trata o item 2 do artigo anterior. 2. Colaborar com a empresa na aplicação do dispositivo deste capítulo. Parágrafo único. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada: a observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item 2 do artigo anterior. B. Ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. Artigo 159, revogado. Seção 2, da inspeção prévia e do embargo ou interdição. Artigo 160. Revogado. Artigo 161. O delegado regional do trabalho, à vista de laudo técnico do serviço competente que demonstre grave e eminente risco para o trabalhador, poderá interditar estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, ou embargar obra indicado na decisão tomada com a brevidade que a ocorrência exigir as providências que deverão ser adotadas para a preservação de infortúnios de trabalho.
Nova redação do dispositivo alterado, artigo 161. Conforme o regulamento da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, a autoridade máxima regional em matéria de inspeção do trabalho, à vista do relatório técnico do auditor fiscal do trabalho que demonstre grave e eminente risco para o trabalhador, poderá interditar atividade, estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento ou embargar obra, indicando decisão tomada com a brevidade e que a ocorrência exigir as providências que deverão ser adotadas para a prevenção de acidentes e doenças graves do trabalho. Parágrafo 1º. As autoridades federais, estaduais e municipais darão imediato apoio às medidas determinadas pelo delegado regional do trabalho. Nova redação do dispositivo alterado, parágrafo 1º. As autoridades federais, estaduais, distritivas e municipais prestarão apoio imediato às medidas determinadas pela autoridade máxima regional em matéria de inspeção do trabalho. Parágrafo 1º. Com a redação dada pelo MP número 905, de 11 de 2019, que até o encerramento dessa edição não havia sido convertida em lei para vigorar após 90 dias de sua publicação. Parágrafo 2º. A interdição ou embargo poderão ser requeridos pelo serviço competente da Delegacia Regional de Trabalho, ainda por agente de inspeção do trabalho ou por entidade sindical. Nova redação do dispositivo alterado. Parágrafo 2º. Da decisão da autoridade máxima regional em matéria de inspeção do trabalho caberá recurso no prazo de 10 dias contado da data de ciência da decisão. Parágrafo 2º. Com a redação dada pelo MP 905, de 11 de 2019, que até o encerramento dessa edição não havia sido convertida em lei para vigorar após 90 dias de sua publicação. Parágrafo 3º. Da decisão do delegado regional do trabalho poderão os interessados recorrer no prazo de 10 dias para o órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho, ao qual será facultado dar efeito suspensivo ao recurso. A nova redação do dispositivo alterado, parágrafo 3º, o recurso de que se trata o parágrafo 2º, será dirigido à Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência, Trabalho e Ministério de Economia, que terá prazo para análise de 5 dias úteis contados da data do protocolo, podendo ser concedido efeito suspensivo. Parágrafo 3º. Parágrafo 4º. Responderá por desobediência, além das medidas penais cabíveis, quem, após determinada a interdição ou embargo, ordenar ou permitir o funcionamento ou estabelecimento ou de um de seus setores, a utilização de máquinas ou equipamento ou o prosseguimento de obras se em consequência resultar em danos a terceiros. Parágrafo 5º. O delegado regional do trabalho, independentemente do recurso e após o laudo técnico do serviço competente, poderá levantar a interdição. Parágrafo 5º. Nova redação do dispositivo alterado. A autoridade máxima regional em matéria de inspeção do trabalho, independentemente da interposição de recurso após o relatório técnico do serviço competente, poderá levantar interdição ou embargo. Parágrafo 6º. Durante a paralisação dos serviços em decorrência ou interdição ou embargo, os empregados receberão os salários como se estivessem em efetivo exercício. Seção 3ª. Dos órgãos de segurança e de medicina do trabalho nas empresas. Artigo 162. As empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e medicina do trabalho. Parágrafo único. As normas a que se refere este artigo estabelecerão: a. Classificação dos empregados segundo o número de empregados e a natureza do risco de suas atividades. B. Número mínimo de profissionais especializados exigido de cada empresa, segundo o grupo em que se classifique na forma da linha anterior. C. A qualificação exigida para os profissionais em questão e o seu regime de trabalho. D. As demais características, atribuições dos serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho nas empresas. Artigo 163. Será obrigatória a constituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de conformidade com instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho nos estabelecimentos ou locais de obra nelas especificadas. Parágrafo único. O Ministério do Trabalho regulamentará as atribuições, a composição e o funcionamento das CIPAs. Artigo 164. Cada CIPA será composta de representantes da empresa e dos empregados de acordo com os critérios que virem a ser adotados na regulamentação de que trata o parágrafo único do artigo anterior. Parágrafo 1º. O representante dos empregados
titulares e suplentes serão por eles designados. Parágrafo 2º. Os representantes dos empregados titulares e suplentes serão eleitos em escrutínio secreto, no qual participe, independentemente de filiação sindical, exclusivamente o empregado interessado. Parágrafo 3º. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de 1 ano, permitido uma reeleição. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo anterior não se aplicará ao membro suplente que, durante o seu mandato, tenha participado de menos da metade do número de reuniões da CIPA. Parágrafo 5º. O empregador designará anualmente, dentre os seus representantes, o presidente da CIPA e os empregados elegerão dentre eles o vice-presidente. Artigo 165. Os titulares da representação dos empregados das CIPAs não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundarem em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Parágrafo único. Ocorrendo a despedida, caberá ao empregador, em caso de reclamação à Justiça do Trabalho, comprovar a existência de qualquer dos motivos mencionados neste artigo, sob pena de ser condenado a reintegrar o empregado. Seção 4ª do equipamento de proteção individual. Artigo 166. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente e danos à saúde dos empregados.